O pão que o amassou. O padeiro amassou. Você não olhou lá no Google Sala de Aula, não? Mandei lá, ué. Não, e-mail da escola. É o mesmo que você entra no... Ah, não, no Net Escola vocês usam o matrícula. Pega duas. Sempre tem um Samuel que se perde a folha dele. Cuidado com a mochila que tá bem do ladinho. Não, deixa quietinho, deixa quietinho. Primeiramente, bom dia, né? Tudo bem? Pronto aí? A Patricinha da sala me cobrou o pão. Aí eu mandei lá no Class 1, vocês viram lá ou não? Eu mandei para vocês lá, porque é um meio da gente avisar. E aí eu tinha esquecido da prova. Como nosso horário é terceiro, e aí ficou naquela. Eu falei, por segurança, mas antes eu desmarcar com eles. Porque vai que eu... Não, vamos lá, vai ter aula do pão. Aí chega, sei lá, 2 horários. O certo era ser 3 horários, né? 2 provas, não sei por que não teve a outra, mas enfim. Tudo bem. Não, eu não sei se é o primeiro ou o terceiro, não sei. E aí, enfim, eu prefiro desmarcar do que ficar naquela. Do que aí chega do nada, acontece igual aconteceu algumas vezes. Não, a prova vai ser do segundo e terceiro horário. Que aí já fica pulando. Eu falei, moço, vou desmarcar. Aí fica marcado pra gente fazer ela na sexta-feira, semana que vem. Beleza? Quem ficou de trazer a travessa? Ou acha que tem que trazer uma travessa de vidro lá que dá pra fazer? Alguém tem? Você acha que tem lá? Mas tem que entrar no cabelo no micro-ondas lá. Se ela for um pouquinho, fosse maior um pouquinho, é porque lá no micro-ondas lá, não sei se vocês lembram da aula lá, o que vai tocar nela é o ventre, a partezinha central da onda. Se ela for pequenininha demais, talvez não toca só um lado da manteiga e não toca no outro, não tem como vocês medir. Ela precisa ser maior um pouquinho, vê lá quem tem. E aí eu já peço você... vê um que cabe. Tem micro-ondas lá na sua casa? Tem micro-ondas lá? Dá uma testadinha um que cabe lá. E aí você tem que fechar a porta. Fechou a porta com ela lá, aí dá certo. Aí se você puder trazer na quarta logo, aí eu já guardo aqui, fica aqui comigo. E aí, não, como se diz, se acontecer alguma coisa também, eu tenho que assumir, né? Mas você já deixa aqui para não ter um erro de, sei lá, vai que você falta, vai que você esquece. A aula vai rodar de todo jeito. Não duvido, não duvido. Ser humano, ser humano, né? Não, e na hora do experimento não assumo. Mas assim, não, o objetivo não é esse, mas tudo bem. Então vamos lá, vocês receberam um materialzinho, mas no livro de vocês, alguém trouxe aí, por gentileza? Por quê? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ai. Não, eu não. Ó, cuidado. Não, de boa, de boa. O assunto nosso, ele começa aqui, ó. Esse que eu vou dar continuidade, ele começa aqui, ó. Página 137. Beleza? Anota aí na postilhazinha aí, por gentileza. Começa na página 137. Cadê sua folha, neguinho? Que folha o quê, velho? A listinha. Pô, velho. Não, vou te falar, viu, bicho?
Então, continuando. Está na página 137, vai iniciar o nosso assunto. Aí, seguindo na página 137, vai falar sobre temperatura. Esse dado aqui é fundamental. Vou explicar aqui. E aí tem as escalas termométricas, que são os termômetros. Nessa aula a gente já vai responder essa primeira partezinha aí. Beleza, eu vou explicar aqui nessa primeira parte. E aí a gente vai dar continuidade. Está na página 137 no seu livro. Eu vou só deixar ele aqui comigo aqui, viu, Amanda? Só me lembra depois de pegar ele aqui. Beleza, você pegar ele ou você me cobrar para devolver. Beleza. O assunto chama termologia. É o assunto geral do que a gente vai entrar para estudar agora. O que é termologia na física? Tudo na sua vida que aquecer ou resfriar, mudando de estado físico ou não, está dentro disso que a gente vai estudar. Vou tentar falar de uma forma mais simples. Tudo que eu ponho em fogo para aquecer, ou tudo que eu coloco para resfriar, se isso vai mudar de estado físico ou não, mudar de estado físico é sólido, líquido, gasoso, beleza? Está dentro desse assunto. Então, tudo que a gente vive, cara, tudo das aulas de física que eu já falei aqui para vocês, nada mais é tudo que a gente vive, só que a gente está aprendendo de um jeito científico, um jeito que a galera gastou um tempo, os cientistas estudando para entender e também para aplicar para a nossa qualidade de vida. Uma delas é isso aqui, né? Que é o material isolante. Beleza? A gente usa às vezes o termo errado, que isso nos esquenta, mas a gente vai aprender que está errado esse termo. Mas claro que eu uso esse termo também, que eu convivo com pessoas que não entendem o conhecimento técnico, eu não vou ficar ensinando eles também não. Eles não querem aprender e pronto. Mas o certo é você mesmo que auto se esquenta. A gente vai entender isso melhor. Primeiro asterisco que tem aí chama temperatura. Temperatura, fisicamente falando, é a agitação de partícula. Um experimento clássico e básico que nós vivemos é, quando você faz um exercício físico, vou falar correr, você corre, logo você vai aumentar a sua temperatura, isso é óbvio, porque você está se agitando. Logo, o sistema tem que funcionar mais rápido, né? Os órgãos ali, porque dá um sinal de alerta que está acontecendo alguma coisa. Ele não entende igual a gente, né? No sentido de se é perigo ou não é. Ele só vai fazer a função que ele tem que fazer, o sistema. Então, logo a gente começa a suar, que tem a termorregulação, né? Isso é lá da biologia, que é a gente libera água para resfriar o sistema, que é o suor. Hein? Inevitável você não suar quando você faz um exercício físico. Beleza. Então, temperatura, para qualquer contexto, quando eu estou avaliando, quanto mais agitado tiver, maior a temperatura. Ponto final. O exercício físico que eu citei aqui agora é um exemplo clássico. Você vai se agitar, a temperatura vai aumentar, e aí agitação de partículas. Outro exemplo clássico, eu vivi demais, muitos de vocês também, lá no ensino fundamental, sei lá, quarta série, terceira série, a gente estava um inferno dentro da sala de aula, jogando bolinha de papel, andando na sala, conversando, gritando. Tudo aquilo. Você imagina? Não, isso aí nós nem sentia na época, não, que estava dominado pelo outro lado, né, yin e yang. E aí sempre tem um que fala assim, professora, liga o ventilador. Aí ela falava aquela palavra delicada e doce, né? Se vocês não calar a boca, né? Ou se vocês sentar e ficar quietinho, a temperatura vai diminuir. Cara, ela estava certa. Talvez ela nem tinha noção. Porque, querendo ou não, a gente estava se agitando já de estar aquele caos, né? E outra, a gente agita as partículas do meio, do ambiente. É igual quando você vai, sei lá, numa festa, num lugar fechado, ou na feira no domingo, tem gente passando, conversando, agitando as partículas do meio, ficam agitadas, a temperatura vai aumentar. Também a gente, nós, seres humanos, fica irradiando energia térmica, irradiando o tempo inteiro energia térmica, liberando calor, energia térmica para o meio. A gente vai entender isso mais detalhe do que umas aulinhas. E aí isso esquenta o ambiente, beleza? Temperatura é o grau de agitação das partículas, ponto final. Agitou as partículas de um meio, ela tende a aumentar a temperatura. Acabou, começa por aí. Beleza? Tranquilo. Seguindo aí, a gente tem uma situação que é bem clássica. Já vou explicar aqui logo, que é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho dois corpos em contato. Pode ser você e uma cadeira. E aí, você tem assim, ó, um corpo com
100 graus Celsius e um corpo com 20 graus Celsius de temperatura. E aí eu faço um contato térmico. Eu encosto esses dois corpos, depois eu separo, depois de um período. Beleza. Primeira pergunta básica aqui, entre A e B, lá no início, na primeira etapa, onde eu só coloquei 120, quem tem maior agitação de partículas, A ou B? Por quê? Tem maior temperatura, está mais quente. Fisicamente, a gente não existe quente e frio, viu? Depois eu vou fazer a analogia para vocês entenderem. Mas claro que também, igual eu falo, na vida minha eu falo, ó, isso é quente, isso é frio, normal. Porque a gente denominou quente e frio só pela uma questão de segurança. Isso é válido pra gente. Igual tem um neném lá, que um dia eu vou ensinar. Mas acaba que essas coisas ela vai aprender por reforço, não tem como. Se eu falar isso é quente, ela não tem noção. Ela só vai ter noção depois que ela queimar, ela vai lembrar. Eu sei que isso vai acontecer, isso é normal, isso é nosso, ser humano. Então A tem maior agitação de partículas, B tem menor, por causa da temperatura, ponto final. Quando eu encosto os dois, acontece uma coisa chamada fluxo de energia térmica, que a gente chama isso de calor. Boa. E aí, na natureza não é mato, não. Nós é natureza também. Tudo é natureza. Beleza? Na natureza, espontaneamente, naturalmente, sempre vai ser assim. Quem é quente vai doar energia térmica para quem é frio. Acabou. Exemplo clássico, cristalina, quando a gente acordou cedo, a gente está com a temperatura maior que a do ambiente. A nossa média aqui dentro é 37 graus Celsius. Média. Tem gente que é um pouquinho menos, tem gente que é um pouquinho mais, tem gente que é nesse torno aí, 37. Se a gente tiver um pouquinho a mais que 37, é febre. Se tiver abaixo de 37, é burro, menino, isso não. Hipó. Isso aí. Se a gente tiver acima, febre, tiver abaixo, hipotermia, beleza? E aí o que acontece? Quando a gente acordou hoje cedo, se eu olhar aqui agora, pelo relógio está marcando 17 graus Celsius, mas deve ser mais um pouquinho. Pode sim. Deve ser mais um pouquinho. Aqui está falando que é 37, que pega do celular, né? Mas deve ser mais um pouquinho. Então, acaba que nós estamos com a temperatura muito maior que o tempo de cristalina, beleza? Então, quem vai doar energia térmica para quem? Nós vamos doar energia térmica para o tempo de cristalina. Só quem que vai vencer no final do processo? O tempo, né? O clima aqui, a cidade cristalina, porque a massa é muito maior. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, veste agasalhos que isola a temperatura. Dificulta a troca. Seria blusa de frio, por isso que a gente dorme, a gente põe um cobertor, certo? Mas a gente fica o tempo inteiro. Aí, quando é diferente, a temperatura está acima da nossa, a gente começa a ter noção de quente mesmo, isso é uma média também, 25 graus Celsius, viu? Acima de 25, a gente já fala, pô, tá quente, né? Tá calor. Quando tá próximo de 25, você fala, pô, hoje o clima tá bom, hoje a temperatura tá boa, não tá nem quente nem frio, porque tá próximo de 25. Isso é normal, isso é da gente. Lembrando também que a gente tem sensação térmicas diferentes. No caso aqui, eu tô sentindo frio, o brother aqui tá de boa. Né? Então, a gente são seres humanos que têm avaliações diferentes também. Beleza. Mais uma vez, quem é quente sempre vai doar energia térmica para quem é frio. Fechou, é assim que funciona. Certo? O nome disso é calor. E aí os dois vão trocar energia térmica até eles entrarem num negócio chamado equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Os dois têm a mesma temperatura. Beleza? Isso acontece quando você senta na cadeira e fica um período, né? Aí você levanta, outra pessoa vai lá e senta. Aí usa umas expressão feia, né? Não vou falar aqui. Mas a cadeira geralmente está quentinha, né? Mas é porque eles ficaram sentados e trocaram energia térmica entre você e a cadeira. A pessoa que senta, ela tem avaliação térmica diferente. Beleza? Mas acho que já entenderam, né? Qual é a temperatura que vai ter os dois no final do processo? Não é 50-50. E não é 100. Ele teve equilíbrio térmico. E aí, qual é esse novo valor? 25. Aí também não, né, Davi? 100 e 20
Você divide para 2 corpos, dá quanto? 60, velho. Beleza? Ei. Beleza, vou explicar aqui. Lembrando um detalhe. Isso. Só lembrando um detalhe. Aqui eu estou considerando que só os dois estão trocando energia térmica. Lembra que física, quando a gente está estudando, é um mundo perfeito. Igual nesse caso que eu estou só olhando os dois. Porque na hora que eu coloquei o café no copo, o café está perdendo calor, energia térmica, para o copo, o café está perdendo energia térmica para o copo, para o ambiente de cristalina, para a minha mão, para a mesa, toda hora está perdendo energia térmica para todo mundo. Até ela entrar em equilíbrio térmico, quem vai vencer? Mas aí tem outros detalhes. Toda? Victor Manuel Bias, não, é do primeiro C. Primeiro? Primeiro C. Oh, não é esse não. Perdão. É Maria Eduarda Araújo. Ela aqui, ó. Você vai precisar dela? Não, vou entregar ela. Procura a Receita Federal porque o CPF está dando inconsistente. Senão, tá bom? Uhum. Até mais. Você volta para queijo, mano? Só um pouquinho. Não, eu tô com medo. Tá. Eu não. Posso continuar a minha aula aqui? Então vamos. Pronto? De novo. Nesse caso aqui, a gente está considerando só os dois corpos que vão trocar energia térmica, igual eu citei para vocês. E a ideia básica aqui, Amanda, eu somar as duas temperaturas, 100 mais 20, porque 100 vai doar energia térmica para quem tem 20, até os dois ter a mesma temperatura. Então, divide fica igual. Claro, que se eu pegar um leite gelado e um café quente e misturar, eles vão ter uma temperatura só, que chama temperatura de equilíbrio. Nesse caso, tem como eu calcular, já é diferente um pouquinho disso aqui. Se der tudo certo, eu quero fazer uma aulinha bem massa, que eu aprendi com um professor de física, o cara faz direto. É um café com. Ele traz o leite, o café, a gente mede. E toma um cafezinho depois. Não, eu vou ver se eu faço aqui. Massa. Não, no dia do pão não dá certo. A aula do pão é uma coisa e desse não dá certo. Não, aí tem a ver com dilatação, né? Aí seria a gente chama de cisão, ou o mais comum, né? Que seria o choque térmico. Certo? É porque, só para explicar rapidinho, todos os materiais, eles sofrem dilatação com temperatura. Se você aquece, você está agitando as partículas, certo? A tendência delas é afastar um pouquinho. Então, elas dilatam. Quando você esfria, elas tendem a agitar menos, então elas comprimem. Vou te dar um contexto aqui, você sempre vai ver isso, e talvez você vai se assustar, mas está tudo certo. Vou dar 2 exemplos. Ponte. Ponte, ela é construída em bloco, ela não é construída em inteiriça. Você vai ver que se você andar de pé, vai ter uns lugarzinhos, vai ter tipo um espaço. Eles são blocos que são encaixados, justamente por causa disso. Porque na engenharia, eles falam que o nome é trabalha. O que é trabalha? O concreto ele vai dilatar um pouquinho e comprimir. Todas as mega construções, elas têm que ser assim. Tipo o prédio, você subiu num prédio muito alto e está lá olhando, você vai ver que ele vai dar uma leve balançadinha. É normal. É normal. Claro que ele vai ter uma estrutura, um esqueleto, vou falar assim, né? Uma espinha dorsal, para meio que fixar isso aí, mas ele tem que dar uma trabalhada por causa do clima. Uma hora está quente demais, uma hora está fria. Então esse material ele vai dar uma dilatadinha e uma comprimida. O que isso tem a ver com a xícara? A xícara ela não tem isso, ela é inteiriça. Se eu coloco um objeto, algo muito quente, e ela não tem um material que consegue dilatar com essa mudança rápida, ela trinca, ela estoura. Porque ela agita e quebra a estrutura. Ela não consegue. Normal. Tipo travessa, você fez a lasanha, e aí você vai lá e coloca no material que troca calor muito rápido. Ela trinca, estoura na hora.
O certo é você colocar num material que troca energia térmica mais lento. Aí tem aqueles negócios que a gente coloca na mesa, tem um nome certo, como chama? Não, aquele que a gente põe em prato mesmo. Ah, esqueci o nome. Mas em resumo, você põe um pano, você põe de madeira, aí tende o quê? Você deixa diminuir um pouco a temperatura, aí fica beleza, não trinca de uma vez. Certo? 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 Número 1 aí, ó. Número 1. Vamos resolver ela aí. Número 1. Leia, por gentileza. Sim, ué. Mas eu vou resolver junto com vocês. Mas é suficiente. Deixa a Mariana ler. E aí? Bora? E aí? Então vamos lá, de novo. O que é a temperatura mesmo? Agitação das partículas. Calor é errado, eu vou explicar depois. Aqui, ó, calor é a transferência. Temperatura é agitação. Calor é a transferência. Acabou a transferência, entrou em equilíbrio térmico, não tem calor mais. Beleza? Temperatura é agitação de partículas. Aí a número 1 está falando que o vácuo no espaço, ou tem como a gente criar isso aqui também, seria você tirar as partículas de uma região do espaço. Ele está te falando, tem como medir a temperatura? Sim ou não? Não, o que é a temperatura mesmo? Beleza. O vácuo é o quê? O vácuo é o quê? A ausência de matéria, eu tirar a matéria de um lugar. Vai ter matéria nesse lugar? Vamos imaginar que eu tirei as matérias daqui. A gente colocou uma... É tudo igual. Está tudo associado. Partículas é o aglomerado de tudo, beleza? Mas tudo que tem é partícula tem matéria. Matéria é massa. Se eu chegar com um termômetro para medir a temperatura de um lugar que é vácuo, não tem matéria, tem como? Porque temperatura é agitação de partículas. Se não tem partícula, não tem como eu medir. Entendeu? Não, calma aí. Calma aí. Aí o que vai acontecer? Você concorda comigo que o termômetro que eu peguei para medir, ele vai ter uma temperatura? Ele tem massa? O termômetro, eu peguei um termômetro. Você concorda? Vamos dizer que você quer o termômetro. Seja ele digital, ou ele de álcool, ou o que seja. Você concorda que ele tem massa? Você concorda que ele tem agitação? Ele, que tem matéria, as partículas estão agitando ali. Se eu levar num lugar que tem vácuo, ele não vai medir a temperatura do ambiente, que não tem matéria. Mas ele vai marcar a temperatura dele. Entendeu? Repete a pergunta aí que nós vamos responder ela agora, que eu vou escrever no quadro do meu jeito, aí vocês organizam. Certo. Não. Não tem como. Porque... Não, para se medir, né? Para se medir a temperatura é necessário a presença de matéria. Logo, o vácuo nem sei se cabe isso aqui. Estou respondendo para você aí, tá ruim. No dia que vocês perderem o hábito de reclamar, sua vida vai mudar bastante, viu? Não, mas é sério mesmo.
O que tem, Elcio? Não, mas aceitar também nem tanto, né? Mas muda muita coisa. Muda muita coisa. Ó, agora, Mercado Livre, Shopee, vídeo no YouTube. Esses três aí, você pode reclamar. Você ajuda muita gente, velho. Você compra lá, igual você falou aquele dia do celular, lembra? Você falou que a câmera. Você vai lá e reclama que a câmera do Moto G8 Plus, não sei o que, é melhor do que essa aqui, você ajuda muita gente a não comprar. Lá vale a reclamação. Você está ajudando muita gente. Vai que alguém tivesse reclamado antes de você comprar. Você não compraria, entendeu? Ó, não, você entendeu, né? Você entendeu. Certo aí? Podemos continuar? Tá tudo bem aí? Não, na menina lá, não sei não, Davi. Vai, você tá fazendo coisa errada aí, Davi? Eu tô falando dela lá, ó. Ela tá igual a irmã dela na aula. Ah, de boa então. Você vai me dar dedo, Davi? É. Ao nível que eu cheguei, velho. É isso aí. Beleza. Não, deixa outro aí, deixa o Samuel ler ali. Ah, perdão. Pera aí rapidinho. Oi? Faça aí. Sei não. Vou te responder, posso? Eu janto, eu tomo banho, eu durmo, eu gosto de ficar com preguiça, eu gosto de jogo de futebol, eu tomo café da manhã, eu almoço. Eu gosto de ficar, às vezes, lá no TikTok, no Instagram, assim, à toa. Eu... Tem gente de saco, eu respondi isso pra menina, aplicou a... Terça-feira teve uma prova, e aí na quarta a menina perguntou se entregar as provas, eu respondi, dei jeito pra ela, tadinho. Não, mas tô corrigindo de vocês ainda. Na quarta eu já entrego. Hoje eu acho que eu já termino de corrigir a de vocês. Hoje vai ter a caixinha do mal lá. Vocês verem as notinhas. Então vamos lá. Vamos avaliar o que o Davi disse que é exatamente 30 graus Celsius. Então vamos lá. Essa aí é verdadeira e falsa. A gente vai justificando aí. Lê a primeira aí, por gentileza. O Davi, pode falar nome. Não, peraí, vamos já justificando se é verdadeiro ou falso. Primeira. Isso é falso. Por que é falso mesmo? Não, calma, não precisa humilhar, não. Agora, isso é uma verdade. Termo-homem, Superman virou o cara agora. Super-herói. Davi Man. Agora, uma pessoa que a gente não pode ir contra as avaliações dela é quem? Não, que tá em vida, assim. Quem é? Não. Se essa pessoa não estaria aqui. Mãe. A mãe faz assim, ó. Ei, meu filho, tá com febre? Não é cabulosa. A mãe é difícil a gente discordar. Isso é falso também, né? Ele pode até ter uma sensibilidade diferente, mas isso não justifica que é 30 graus Celsius. Ixi! Se você assistiu até aqui, ignora essa parte. Se você assistiu até aqui, você vai escrever Davi, o termômetro.
Davi Foguinho. Davi Foguinho. Beleza. Não, Mariana, vamos comentar o que então, Mariana? Então, anota aí, Maria Linguiça. Maria Linguiça? Não, vamos ser melhor aqui, ó. Pera aí. Vamos fazer bonitinho aqui agora. Sem ser Davi. Se você assistiu até aqui, escreve presença, que você está presente na aula. Ó. Deixa sua presença aí. Escreve presença. Lê a próxima. Verdadeiro. Porque ninguém ia confiar no Davi, né? A 2 é verdadeiro ou falso? Ela está justificando. É, falso. Não tem nem como. Verdadeiro, aí. Então vamos lá. Ó, exemplo prático. Eu e ele aqui, ó. Olha aqui, Maria Eduarda. Olha a diferença. Você entendeu? Olha o jeito que ele tá. Olha o jeito que eu tô. Tô com frio. Ele tá de boa. Nós temos avaliação térmica diferente. Então isso é verdadeiro também. E aí, último? Verdadeiro. Ué, tem mais de uma? Então vai lá. Não. Tinha que ser. Não, pera aí. Lê de novo aí, brother. Eu 3. Meu Deus. Beleza. O que é equilíbrio térmico mesmo? Tem a mesma temperatura. Aí assim, se eu não me engano, é verdadeiro e falso. Vamos justificando cada uma. Lê aí a primeira. O que é grandeza termométrica? Você sabe ou não? É termômetro. Grandeza termômetro tem a ver com termômetro, que é os valorzinhos. Não, peraí, calma aí. Calma aí. Isso é falso. Vou explicar o porquê. Ele falou aqui, ó. Suas grandezas termométricas têm igual valor. Aí, por que... Não, calma aí. Vou explicar. Calma. Esses revorou assim, vocês têm que fazer lá na internet, nos vídeos meus, lá que dá liga, entendeu? Aqui, no máximo aqui eu dou punição ainda e vou embora. Falo mal de vocês falam mal de mim, acabou, morreu aqui. Quarta-feira nós tá aqui de novo, todo mundo igual. Oi? Entendi. Não adianta não. E aí, pronto? Essa farofa aí, deixa lá pro Instagram, pro TikTok, essa farofa aí, ó. Deixa lá. Posso? Olha isso aqui, ó. Quando a gente tá lá no Instagram, lá, tirar dessa galera aqui, que essa galera é mais bonitinha. Essa farofa aí, não. E aí, porque eu vou justificar aqui a minha resposta. Sim? Toda? Você vai dar recado ou só vai? Beleza. Olha isso aqui, ó. Por que a primeira tá errada? Que ele fala assim, ó, suas grandezas termométricas é igual ao valor. No Instagram, não sei se vocês já repararam, a gente tem a temperatura lá, né? Normalzinha, bonitinha. E aí, se eu vou clicando aqui, eu tenho outras opções. E uma delas é essa aqui, ó. Quando eu vou clicando, eu tenho outras opções. Isso. Certo?
Boa. Aí, ó. Te entregou alguma coisa. Medir temperatura tem como? Tem outro tipo de termômetro. A gente tem 3 no mundo que a gente usa. Grau Fahrenheit e Kelvin. A gente vai falar agora, nós terminar esse exercício. Então, peraí. Oi? Posso? Posso? Então, beleza. Por que você está mostrando isso aqui, professor? Porque se eu afirmar que essa aqui é verdadeira, significa o seguinte, qualquer termômetro dos 3 que a gente tem no mundo hoje, se eu falar que algo está em equilíbrio térmico, um exemplo. Nesse caso, eu vou usar esse exemplo, 60 graus Celsius, beleza. Em 2 termômetros em graus Celsius, eles vão marcar 60. Só que se eu pegar um termômetro marcando em graus Celsius e um marcando em Fahrenheit, eles vão ter valores diferentes. Porque quando eu pego aqui, ó, aí, ó, 19 graus Celsius. Quando eu vou para Fahrenheit, dá 66. Deu bug, trem. Dá 66. Então, quando eu afirmo aqui, ó, suas grandezas do termômetro têm igual valor. Seria o valor numérico? Não, isso é falso. Beleza? Eu vou explicar. Ao próximo momento. Então, a primeira é falsa. Vamos só justificar essas aí, velho. A segunda aí. Lê a segunda. Não, isso é verdadeiro. A temperatura tem o mesmo valor. Isso. Que a grandeza somente tem a ver com o termômetro. A energia potencial dos dois corpos é a mesma. Não, energia potencial é outro assunto. É falso, não tem nada a ver. Não, tá não. Não precisa. Aqui não era termômetro. Mas o termômetro ele entra em equilíbrio com o nosso corpo mesmo. Acabou? É falso. Certo? Então é isso. Falou, valeu, obrigado. Bom final de semana e juízo. Valeu.